explicação da Carol, vamos tratar um pouco dos aspectos técnicos, né? Mas antes disso, vamos entender um pouco do problema, né? Que problema a gente está tentando atacar? A CAPS hoje ela tem uma base muito boa sobre os metadados de produções, tanto do bibliográfico, técnico, artístico, mas ela precisa melhorar um pouco mais esse acervo dos metadados, né? E especialmente para o que a gente está tratando nesse desafio, que é do ISBN. Existem sim metadados, mas o que na verdade a CAPES precisa é que enriquecer mais essas informações, trazer mais dados. Como a maioria deles são dados que são preenchidos pelos coordenadores, então às vezes vem com nomes diferentes de quando é publicado numa revista de fato, às vezes a informação vem truncada. Então, esse tipo de coisa, é isso que a gente está tentando resolver, é trazer esses dados de forma mais rica, tá? De uma forma mais completa e de uma forma que não diferencie tanto, às vezes causando até duplicação de produções por causa desse tipo de problema. Então, se a gente tivesse uma fonte, uma API, uma base, uma fonte, que trouxesse essa informação de uma forma mais rica, mais completa possível, seria ótimo. Evitaria duplicação, evitaria esses problemas de truncamento de dados, tá? Então, o que a gente quer com isso é enriquecer basicamente os dados da produção para o contexto da CAPES, tá? E uma outra observação que eu queria trazer também é essa questão da plataforma Sucupira, né? Que ela é muito citada, mas o desafio não vai ser apenas para a plataforma Sucupira, ele não é específico para essa plataforma. Ele vai muito mais além do que isso, né? O que a gente está tentando contribuir é para o contexto da CAPES. Então, essa solução que vai vir por meio desse desafio pode ajudar qualquer sistema, não só da CAPES. Ou, desculpe, não só do Sucupira. Qualquer outra aplicação, qualquer outro sistema pode utilizar da solução que vai vir desse desafio. Tá ok? Então, Scopir é falado e tudo, porque é a plataforma mais conhecida, os coordenadores usam, onde tem a maior informações sobre produções, mas não é específico apenas para o Scopir. Tá ok? Então vamos lá. Eu queria mostrar aqui, vou compartilhar a tela, e engraçado, por mais que eu tenha falado que não é específico do Scopir, eu vou compartilhar uma tela do Scopir. Porque é a plataforma que eu mais conheço e ela vai servir como um exemplo. Então, muito bem. Eu estou aqui na tela principal do Scopira, tá, da plataforma. Qual o meu objetivo que eu quero apresentar aqui? Exemplo do que seria dados referentes ao ISBN, né? Na verdade, quando a gente fala de ISBN, remota muito livro. Então, o que eu vou trazer? Se eu vou trazer dados de ISBN, na verdade, eu estou trazendo dados referentes à produção bibliográfica do tipo livro. Então, o que eu vou mostrar aqui são exemplos do que seriam havia esses metadados, tá? Até para vocês terem um referencial, tá, tudo bem. Que informações são essas referentes a ISBN? Onde é que eu pego isso? Então, o que eu vou mostrar aqui é apenas um exemplo que sirva de referencial. Uma coisa interessante é que, vai usar o Sucupira, mas não preciso logar. Não tem necessidade nem de acessar esse acesso restrito aqui. Não precisa. O que eu vou mostrar aqui fica no próprio portal público, qualquer pessoa tem acesso, tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos acessar aqui o Coleta Caps. E dentro do Coleta Caps tem à esquerda vocês vão encontrar algumas opções. E eu vou entrar aqui em produções intelectuais. Ok. Tem alguns filtros, dois são obrigatórios, IES e programa. Eu vou colocar uma instituição, um programa qualquer aqui, não quer dizer que apenas esse programa tem esse exemplo, não, tá? Pode ser qualquer um. Vou mudar só o ano aqui para 2018. E caso o programa que a gente venha escolher aqui não tenha informação já atualizada para esse ano. Então eu vou colocar aqui o FRN. Aí o programa Economia, ok? E para facilitar mais um pouquinho, eu vou direto no tipo de produção que eu quero atacar, que é livro. Vou mandar consultar. Ele me trouxe um resultado ótimo. Veja, estou no portal público e estou consultando produções de qualquer programa em qualquer instituição. Na visualização desse livro, eu vou encontrar algumas informações dessa produção, tá?
Então, desconsiderando essa parte inicial, onde tem yes, programa, o ano, o título, não vou me deter a isso, nem mesmo relacionado aos autores. Eu vou vir para cá, ó. Essas informações aqui, a partir de bibliográfica, livro, são os metadados dessa produção. Então, seriam os metadados esperados que viessem associado ao ISBN. Para o contexto do Sucupira, a gente tem alguns metadados: título da obra, o próprio ISBN, o ano da primeira edição, número de páginas da obra e vai seguindo vários metadados. Natureza da obra, tipo da editora, nome da editora e vai seguindo, certo? Até aqui cidade da editora. Então, tudo isso aqui são metadados referentes ao tipo de produção bibliográfica do subtipo livro. Ah, mas quer dizer que eu vou ter que trazer todos esses metadados aqui? Se conseguir, ótimo. Mas a gente não sabe se em todas as bases, em todas as APIs referente a metadados de ISBN, vai vir tudo isso aqui. Até porque algum desses metadados pode ser exclusivo para algum contexto do Sucupira. Uma outra aplicação da CAPS, por exemplo, poderia trabalhar com outros metadados. Então, que isso aqui, eu estou mostrando que isso aqui seja de exemplo, seja de referencial, para saber, eu vou trazer os metadados desse SBN, deixa eu ver o que seria interessante trazer, né? Então, o máximo que conseguir trazer, referente a esse exemplo aqui, ótimo. Eu trago outras informações que não estão mostradas aqui. Ótimo. O máximo possível. Vamos trabalhar com essa ideia. É trazer o máximo possível. Tudo bem? Lembrando que eu estou usando o Sucupira como um exemplo, porque aqui é mais fácil, mais simples a gente ter uma informação mais plausível sobre essa questão dos metadados do ISSN. Ok. Dado esse exemplo, a gente já sabe, já aprendeu até agora que essa solução é para enriquecer os dados da CAPES referente a produções intelectuais, em específico aqueles dados referentes a ISBN. Ótimo, isso eu já acho que já foi vencido. Uma segunda coisa eu não preciso tratar nada que seja específico da plataforma Sucupira. Isso também já foi vencido. E por mais que eu esteja usando a própria plataforma como exemplo, apenas é como um referencial para ajudar para quem está do zero, partir do zero. Eu preciso de um referencial. Então é esse exemplo que eu estou dando, tá? Então qualquer pessoa pode ter acesso a essa consulta pública, visualizar essas informações e ter um referencial. Se vai trazer a mais, ótimo. Se não conseguir tudo, não tem problema. É aquilo que eu falei, vamos trabalhar com o máximo possível, tá? Deixa eu interromper aqui. Ótimo. Então, com isso, a gente entende qual é o contexto do problema em si que a gente está tentando tratar. Um exemplo, mesmo que tenha sido dentro da plataforma. Mas vamos tratar alguns aspectos técnicos, até mesmo aproveitar algumas perguntas que até já foram levantadas, tá? Então vamos lá. Uma primeira pergunta é assim: a solução proposta será independente da plataforma Sucupira ou será acoplada à plataforma? Então, com essa explicação que eu tenho até agora, a gente entende que é totalmente independente, certo? Então, essa primeira pergunta está ok. A segunda: as bases de dados gratuitas de ISBN têm muitas falhas, principalmente das obras mais recentes. A RNP/CAPES disponibiliza alguma base ISBN mais confiável? Então, para esse desafio, nem a RNP, nem a CAPES vai indicar qualquer tipo de base, API ou qualquer fonte. Não vai haver indicação de qualquer tipo de fonte. Para que a equipe que for desenvolver o desafio tenha total liberdade de utilizar uma gratuita, utilizar uma paga, utilizar uma API que já conhece há um bom tempo. Então, a equipe tem total liberdade para isso. Não vamos apontar nenhuma base, nenhuma fonte, tá? A terceira pergunta tem assim: é, seria obter os dados, acho que na verdade ele está tentando dizer aqui, uma vez que tem os dados, né, a partir do ISBN, o que que eu faço depois com esses dados? Bem, essa solução, uma coisa que a gente tem que ter em mente, ela precisa ser portável. Se ela não é específica para o Sucupira, isso dá uma característica muito importante à solução que vocês vão desenvolver. Ela precisa ser portável. Então, qualquer aplicação, qualquer sistema da CAPES, ela tem que ter a capacidade de ler, recuperar essas informações, processar e fazer o que ela bem entender.
Se precisa ser portável, é interessante que, por exemplo, no edital é dito que é interessante entregar no formato JSON ou XML. Sim, porque a partir de objetos JSON é fácil de eu fazer essa leitura. Se eu tiver endpoints bem definidos, tudo bem organizado, eu consigo acessar esses endpoints, recuperar essas informações e fazer o processamento. Se o Sucupira vier a utilizar essa solução, se tiver os endpoints lá bem organizados, ele vai acessar, ler essas informações, processar e preencher os dados, por exemplo, aqueles dados que eu apresentei para vocês. Se for um XML também, vai ler esse XML, vai fazer o processamento e vai popular os dados conforme a necessidade. Ou outro sistema pode também fazer essa mesma leitura, então a gente tem que ter ideia que precisa ser portável, tá? Próxima pergunta diz: no site fala sobre a plataforma Sucupira. Logins de teste seriam disponibilizados para quem não possui acesso ao sistema? Então, a gente já sabe que não precisa de login, é uma solução totalmente independente e que a gente aprendeu agora com a última pergunta, precisa ser portável. É interessante que ela seja portável. Próxima pergunta. No material de apoio, há algumas APIs pagas. O uso de tal serviço seriam permitidos na integração com o software que será desenvolvido? Como não temos indicação de que API usar, gratuita, paga, a fonte, se não vai haver indicação, então a equipe que vai desenvolver a solução tem total liberdade de escolher que API, fonte, base vai utilizar. Então, se não tem indicação, pode utilizar qualquer um. E uma última pergunta é: os projetos se tornarão open source ao final do desafio? Bem, não há um consenso sobre isso, não foi definido nada sobre isso. É, pessoalmente, eu não vejo nenhum problema, até porque isso ajudaria a comunidade, pesquisa, mas não tem uma resposta fechada sobre isso. Então, possa ser a virar open source ou não. Acho que vai depender também dos resultados, do, até mesmo da qualidade desse desafio, do que será entregue. Então, acho que tudo isso vai ser avaliado e posteriormente isso vai ser comunicado se vai ser open source ou não. Tá, essas eram as perguntas que foram levantadas até o momento. Então, com isso, a gente engloba toda a parte técnica, tá? Pelo menos as principais dúvidas técnicas, a compreensão do problema, né? A compreensão do escopo, entender que é algo portável que poderia ser aplicado para qualquer sistema na CAPS, tá? E com isso eu fecho essa parte técnica e eu retorno para Carol fazer as próximas considerações dela, tá?